Projetos para construção civil, de uma forma geral, eles são feitos, um engenheiro aqui imaginando o projeto, né, conforme você está vendo aí. Então, você tem ali a ideia, né, aquela questão em 3D, e você tem o projeto aqui. Aqui também você tem um engenheiro e uma engenheira, ambos analisando aí os projetos. E aqui o engenheiro de obras, né, ele com o projeto na mão e, naturalmente, conferindo ali se a construção está ok. Então, o que você deve observar nessas três imagens? Que, neste caso, o desenho, o projeto, é muito menor do que o tamanho real. Então, observe bem esse detalhe. Então, nesse caso, os desenhos, os projetos, são muito menores que o tamanho real daquilo que está sendo executado. Agora, veja uma outra situação. Aqui eu tenho, por exemplo, uma ideia um pouco diferente, justamente ao contrário. Eu tenho aqui algumas peças eletroeletrônica, um laboratório, aqui o sujeito montando e desmontando celulares. E você vai perceber o seguinte, que neste caso, quando o objeto é muito pequeno, por exemplo, objetos eletrônicos, peças eletrônicas, você então tem um projeto bem maior do que o objeto em si. Então, veja bem, aí o aluno fala, professor, mas celular tem projeto? Não, não tem projeto. Você vai ali na beira do bosque, tem lá umas árvores, tem lá pé de Nokia, pé de Motorola G8, tem pé de vários Samsung, tem vários, é só colher, né? Igual tomate. Né? Naturalmente, tudo tem projeto. Qualquer coisa que se faça em escala industrial, via de regra, tem projeto. E coisas também que não se faz em escala industrial, mas que você quer ver a melhor maneira, a maneira mais econômica, se costuma fazer um projeto, estudo de viabilidade técnica e econômica, antes de executar qualquer coisa. Fique atento a esse detalhe. Então, eu mostrei para você aí duas situações. E tem uma terceira situação, que é quando você vai desenhar o objeto exatamente no tamanho que ele é, que é chamado de VG, ou verdadeira grandeza. Essa aí é a ideia. Então, veja bem aqui o detalhe importante no slide. Ao fazermos projeto, é praticamente impossível desenharmos em verdadeira grandeza, que é o VG, pois alguns objetos necessitam de ampliação, que é o caso, por exemplo, da eletrônica, mecatrônica, elétrica, enfim, essas indústrias mais refinadas. E outros de redução, porque o caso da engenharia civil, arquitetura, agronomia, você vai desenhar muito menor do que o tamanho que realmente é. Imagina um projeto de um prédio, o papel do tamanho do prédio. Imagina o sujeito atravessando a cidade com esse projeto. Ia dar muito trabalho, né, na moto. Então, né, o cara da copiadora levando o projeto de um lugar para o outro, sem condições, né? Chega a ser irônico. Então, na arquitetura, na engenharia, na agronomia, utilizamos escala de redução. E quando você faz o desenho maior do que o objeto, é a escala de ampliação. Então, existe escala de ampliação, escala de redução. Você tem uma outra situação que você precisa olhar bem. 1 sobre E, desenho sobre desão. Isso daqui, na verdade, tem um nome especial. Quando você tem, por exemplo, 1 sobre E, ou desenho sobre desão separado, você vai ter, então, uma divisão. Você também pode chamar isso daqui de quociente, na matemática básica. E também pode chamar de razão, a razão entre dois números, a divisão entre dois números. Quando você tem uma igualdade de duas razões, quer dizer, 1 sobre E é uma razão, o desenho sobre desão é uma outra razão. Uma igualdade entre razões, na matemática básica, lá na 5ª série primária, você aprende que uma igualdade entre razões é uma proporção. Então, o termo correto é proporção. Proporção lembra a regra de 3. Por exemplo, um pedreiro faz 10 metros quadrados de parede. 4 pedreiros fazem X. Você multiplica cruzado, você tem uma regra de 3. Existe regra de 3 simples, regra de 3 compostas. E aí, matemática lá da 5ª, 6ª, 7ª série primária de novo. Agora, na verdade, este assunto chamado regra de 3, ele ficou mais elegante. Nós vamos chamar aqui, no caso, de escala. Por quê? 1 sobre E, onde E, esse Ezão aqui, você puxa uma setinha e escreve escala, ou valor da escala. Esse D minúsculo, o Dzinho aqui, é o tamanho do desenho. E o Dzão maiúsculo é o tamanho real do objeto. Então, isso aqui é o Dzão é o tamanho real do objeto, o Dzinho é o tamanho do objeto no desenho. O que eu quero dizer com isso? Que com esta régua que aparece aqui, chamado escalímetro, você, então, vai fazer o desenho
dentro de uma determinada proporção, porque é uma igualdade entre razões. A escala. A leitura é 1 para E, para. 1 para, não é 1 sobre E, tá? Nós, engenheiros, arquitetos, agrônomos, geógrafos e etc., falamos 1 para E, onde E é a escala. Por exemplo, escala 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10 milhões, 1 para, não é 1 sobre. Isso aqui é uma notação científica, não fui eu que inventei, está na norma da BNT. A leitura também, 1 para. Vamos lá, mais alguns detalhes importantes para você saber. Outro detalhe que você precisa entender bem, viu, Gabriel? A maneira de escrever. Você pode escrever 1 para E, 1 para a escala, neste modelo. Você pode escrever 1 para a escala neste modelo. E pode escrever 1 para a escala neste modelo. 1 para E, 1 para E, 1 para E. Veja, porque isso simboliza divisão, isso simboliza divisão e isto simboliza divisão. Só que veja o detalhe, nós, engenheiros, arquitetos, agrônomos, etc., geralmente utilizamos 2 ponto E, 99% dos casos do nosso projeto. O pessoal da geografia, da cartografia, gosta mais desse modelo aqui. Por quê? Porque eles trabalham com o mapa do Brasil, o mapa do estado do Paraná, então eles trabalham com números grandes, 1 para 22 milhões, 1 para 3 milhões. Gostam mais dessa anotação. Nós, nos projetos de engenharia, arquitetura, etc., gostamos mais desse do meio aqui, tá? Você vai ver geralmente isso daqui. Mas a forma de ler é a mesma coisa. Vamos mais a uma outra questão. Quando você tem aqui um escalímetro, observe esse escalímetro aqui. A escala mais usual, mais conhecida, é a escala 1 para 100. Por quê? Os 30 centímetros do escalímetro lá é o mesmo 30 centímetros da régua comum. Então, 1 para 100, observa bem, de 0 até 1 é 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Então, cada risquinho desse vale quanto? Aqui, quanto vale cada risquinho desse? Se daqui até lá vale 1 metro, quanto vale daqui até o meio? Vale meio metro. Então, cada risquinho desse vale 10 centímetros na vida real, sim ou não? Muito bem. Então, quer dizer, 1 metro, 2 metros, cada risquinho desse vale 10 centímetros na vida real. Daqui até aqui vale meio metro, aqui mais meio metro, 1,5 metro, e assim vai. Olha bem essa ideia. A ideia, na verdade, não é só essa. Essa ideia é simplista. É aquela pessoa tipo São Tomé, né? Ele só acredita no que vê. Não, mas a régua tem 6 lados. Ela tem 6 lados, amigo. Só que ela é uma régua infinita. É que você não pensou como engenheiro. Você pensou muito básico. Olha bem essa ideia minha aqui. Se eu colocar, por exemplo, um 0 aqui, a escala 1 para 100 vira 1 para 1000. Eu não preciso comprar. Uma dica assim, a pessoa menos avisada, aquele aluno, eu diria assim, um pouco mais perna de pau, né, mais devagar, o que ele faz? Ele vai lá na livraria e compra 3, 4 modelos de escala diferente, mas não precisa comprar 3, 4 modelos diferentes. Por quê? Porque você pode usar uma lapiseira para não estragar o seu escalinho e fazer isso, ó. Escala 1 para 100, você põe um 0 aqui, vira 1 para 1000. Então, aqui 0, aqui vira 10 metros, 20 metros, 30 metros. Se daqui até aqui vale 10 metros, quanto vale cada risquinho desse? 1 metro, não é? Multiplicou por 10. Aqui é, então, 5 metros aqui no meio. Pronto, você acabou de ter a escala 1 para 1000. Agora, você faz o seguinte, pega esse negócio aí e coloca mais um 0, escala 1 para 10 mil. Quer dizer que daqui até aqui vale, então, 100 metros, 200 metros, 300 metros. Então, quer dizer que cada risquinho desse daqui vale 10 metros agora. Bom, então quer dizer que se eu colocasse mais um 0, eu teria escala 1 para 100 mil. Quer dizer que daqui até aqui vale 1000 metros, 1 quilômetro. 2.000 metros, 2 quilômetros. 3.000 metros, 3 quilômetros. Então, a escala 1 para 100 mil. Quer dizer que cada risquinho desse daqui, então, está valendo 100 metros. Isso, já que daqui até lá vale 1000 metros, aqui tem 10 divisões, cada divisão dessa vale 100 metros. Então, quer dizer que se eu fizer isso para todas as escalas, colocar e tirar zeros, eu tenho uma infinidade de combinações e possibilidades. Então, quantas escalas tem no escalímetro? Muito mais que 6. A resposta seria infinita. Está claro essa ideia? Porque no mercado, quando você vai a uma livraria, uma papelaria, tem escalímetro número 1, escalímetro número 2, escalímetro número 3, que eles chamam, tá? Que tem variações de escala. Mas, na verdade, as escalas usuais são aquelas que nós utilizamos como arquitetos, engenheiros, agrônomos, etc. Essas escalas usuais,
Geralmente você faz um desenho na escala 1:20, desenho na escala 1:200, desenho na escala 1:2000. Você não precisa comprar uma reguinha dessa que tem escala 1:2000. É só colocar um zerinho lá. Outra coisa que você tem que entender é o seguinte, além da escala que você acabou de ver, que é a escala numérica, tem uma outra coisa chamada escala gráfica, viu, Giovana? Escala gráfica é uma outra coisa um pouco diferente, que quando vocês forem olhar uma revista de arquitetura, de engenharia, um projeto de estradas, dependendo do projeto, vai ter um negócio no canto, assim, um desenho especial chamado escala gráfica. Você vai falar assim, mas para que serve esse troço aí no canto? Se já tem um número, tipo 1:50, 1:100, 1:200, para que serve uma escala gráfica? Veja bem, a escala gráfica, vamos imaginar aqui, ó, para a construção de uma escala gráfica, a primeira coisa a fazer é conhecer a escala do mapa. Por exemplo, seja um mapa na escala 1:4000, olha como eu leio, 1:4000. Eu não leio 1:2.4000, tá? Porque eu faço engenharia. 1:4000, deseja-se desenhar um retângulo no mapa que corresponde a 100 metros no terreno. Aplicando-se os conhecimentos mostrados anteriormente, deve-se desenhar um retângulo com 2,5 centímetros de comprimento. Então, 100 metros vale 25 milímetros no desenho, porque a escala é 1:4000. Vamos ajustar aqui um detalhe para você entender melhor. Observe aqui essa questão. Isso seria uma escala gráfica, embora bastante simples. É comum desenhar-se mais do que um segmento, são retângulos, bem como indicar qual é o comprimento no terreno que esse segmento representa, conforme mostra a figura. Existe também, olha lá, uma parte denominada de talão, que consiste em intervalos menores, conforme mostra a figura abaixo. Então, observe aqui que eu tenho aqui essa questão. 500 metros, 0 metro, né? Aqui até lá 1.000 metros, aqui positivo 1.000 metros, 2.000 metros. Esse aqui, ó, esses 500 metros está dividido em 4 pedaços, quer dizer que cada pedacinho desse vale 125 metros. Veja bem no desenho. E o pedação grandão vale 1.000 metros ou 1 quilômetro. Aí você vai falar assim, tá, professor, mas para que serve esse troço? Vamos imaginar o seguinte, você, por exemplo, tem um projeto, uma prancha lá de desenho, lá tem um projeto. Aí você vai mandar plotar ou imprimir. Você, por exemplo, tira xerox. Quando você tem um desenho na escala 1:50, 1:100, 1:200, não interessa a escala, e você vai lá e manda fazer um xerox, geralmente amplia ou reduz. Automaticamente perde a escala. Acabou a escala. Não está mais na escala 1:50, 1:100, conforme você havia desenhado. Porque quando você amplia ou reduz o desenho, a escala numérica se perde. Mas veja um detalhe interessante. Quando você tem uma escala gráfica, como essa daqui, escrita embaixo, além da escala numérica, se eu pegar esse desenho aqui e ampliar, a escala gráfica amplia junto, na mesma proporção. Se eu pegar esse desenho aqui e reduzir o tamanho dele, fazer um xerox bem pequenininho, a escala dele também reduz junto. Então, ele continua com a escala gráfica. Amplia a escala, amplia o desenho. Amplia o desenho, amplia a escala. E vice-versa. Então, veja que detalhe interessante aí. O que mais que eu tenho aqui? Olha esse outro desenho aqui. Escala gráfica, em metros. A mesma questão, tá vendo? Ó, meio metro, 2,5 metros, 5 metros, 10 metros, 15 metros. Então, eu sei, por exemplo, se eu pegar uma reguinha qualquer e medir em cima do desenho, tem 2,5 centímetros. Aí você fala, então 2,5 centímetros vale tanto na vida real. Você consegue trabalhar. Olha aqui, esse desenho, ó, a escala, ó, 0, 1, 2, 5. Você mede esse desenho aqui, ó, daqui até aqui, ó, tem 5 metros. Então, quando você pega esse tamanho aqui e joga em cima do desenho, você sabe, por exemplo, quanto tem daqui até aqui, quanto tem de altura e assim por diante. Olha, esse outro desenho. Cada espacinho desse é 1 metro. Então, você poderia colocar, por exemplo, uma reguinha aqui em cima e falar, olha, dá mais ou menos 5 centímetros. Então, se daqui até aqui tem 10 centímetros, então tem 10 metros essa sala. Então, quando você pegar qualquer revista de arquitetura e engenharia, você vai ver que sempre tem ao lado do desenho a escala gráfica. Porque a escala gráfica sempre dá para o leitor do projeto, do desenho, a noção de tamanho. Não é perfeita, mas ela é bastante útil para nós, engenheiros, arquitetos, agrônomos, etc. Então, representar no desenho o comprimento de 324 metros, escala 1:500. Vamos lá. Então, escala E.1/500. Se é no desenho, é o desenho. Desão é o tamanho real, 324 metros. Como é no desenho, tá? Só um detalhe importante, não que esteja errado.
Mas como é o tamanho no desenho, geralmente o tamanho do desenho é em centímetros. Então, eu passei 324 metros para centímetro. Como é que eu passei 324 metros para centímetro? Eu vim aqui, ó, 324, a vírgula está aqui, coloquei mais 2 zeros, deu 32.400 centímetros. Aí eu fiz aqui um sobre E, Dzinho sobre Dzão, um sobre 500, Dzinho 32.400. Então, deu 64,8 centímetros. Centímetro aqui com C minúsculo, etc. e tal. Tá? O metro também é minúsculo, tá? Porque o M maiúsculo é mega, megahertz, megabytes, mega alguma coisa. Então, 64,8 centímetros seria a resposta. Se o camarada também, por exemplo, fosse uma prova, fosse 0,648 metros, também estaria, imaginar que estaria correto, já que não falou qual é a unidade que queria a resposta. Ou 648 milímetros, por exemplo, tá? Quer dizer a mesma coisa. Agora, vamos para o número 2. Uma planta de escala 1 para 250, dois pontos A e B estão afastados de 43,2 centímetros. Qual é a distância real entre eles? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar aqui e fazer isso. Ó. Escala 1 para 250, a distância no projeto é 43,2 centímetros, só que o Tonhão quer a distância em metro na obra, está sempre em metro. Então, 43,2 centímetros é 0,432 metros, tem que converter a unidade aí. E a distância real é o Dzão. Aí você faz a regrinha de 3, 1 sobre E, Dzinho sobre Dzão, para 250, 0,432, multiplica cruzado, vai dar 108 metros. Fala, Tonhão, 108 metros cravado, velho. Mete o sarrafo. Show, doutor. Obrigado, hein? Valeu. Precisando é só ligar, velho. Aqui comigo é na hora. Bateu, levou. Entende? Porque você é o cara, você estudou realmente, você sabe fazer. Esse é o detalhe. E aí eu vou te dar mais uma dica. Se você for fazer estágio em qualquer lugar, etc., e os camaradas perguntam 2, 3 vezes coisas simples assim para você, que talvez ele até saiba a resposta, só está te testando, e você começa a não responder, você perde todo o respeito de liderança. Que a liderança não se impõe, se conquista. Esse é o detalhe importante que você tem que entender. E a conquista da liderança está em você saber lidar, ter educação, o trato e também ter conhecimento. Então, observe que o conhecimento é importante. Você não é obrigado a saber tudo, mas aquela equipe que você lidera, você é pelo menos obrigado a estar na frente. Alguma dúvida, sofrimento, angústia? Não? Então, vamos lá, próximo, hein? Então, medindo-se uma figura retangular sobre uma planta em escala 1 para 200, quer dizer, 200 vezes menor, obtiveram-se os lados 12 e 5 centímetros, que é o Dzinho. Qual a superfície do terreno que o retângulo representa? A palavra superfície aqui tem que ser substituída ou grifada e anotada numa caneta colorida a palavra área, certo? Porque superfície é a mesma coisa que área, caso você tenha aí questões de língua portuguesa. O cara quer saber a superfície, a área, não é o comprimento, não é o volume, é a superfície. Escala para 200, blá, 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 então 12 centímetros, já que a área de um terreno, a área vai ser em metro, então 12 centímetros é 0,12 metros, e 5 centímetros é 0,05 metros. É só fazer a conversão. Então, agora faz o seguinte, 1 sobre E, Dzinho sobre Dzão. Qual é a escala do desenho? 1 para 200. Faço a conta, deu 24 metros. Um lado da figura real. Faço a conta, o outro lado deu 10 metros. Veja, os 12 centímetros significam o tamanho real 24 metros. 5 centímetros significam 10 metros do tamanho real do terreno. Logo, área B vezes H, 24 vezes 10, 240 metros quadrados. Ficou claro? Então, ele diz assim, um campo de futebol de 120 metros de comprimento foi desenhado com 12 centímetros de comprimento. Qual o valor da escala? Então, você tem lá o 1 sobre E, geralmente, 1 sobre E e o Dzinho sobre Dzão. O primeiro detalhe que acontece com os alunos é o seguinte, o camarada pega, então, ele trabalha o Dzinho vale 12, o Dzão vale 120. Então, ele simplifica, 12 por 12 dá 1, 120 por 12 dá 10. E ele responde 1 sobre 10. Por quê? Ele pulou o 11º mandamento. Não dividirás dois números com unidades diferentes, amigo. Um número está em metro, o outro está em centímetro. Você aprendeu isso desde criança, desde quando você era adolescente, que você não pode trabalhar com um número na mesma conta com unidades diferentes. Eu não sei por que você insiste.
aí você não é feliz. 12 centímetros, 120 metros. 120 metros é 12 mil centímetros. Ou você faz aqui 0,12 metros, mas vou dar uma dica para você. Trabalhar com 0, alguma coisa é ruim, trabalhar com número decimal. Sempre trabalha com número inteiro. Então, passa aqui o 120 para 12 mil centímetros. 120 metros, põe mais 2 zeros, dá 12 mil centímetros. Então, 1 sobre E, Dzinho sobre Dzão. 12 sobre 12 mil. 12 por 12 dá 1. 12 mil por 12 dá 1000. Então, a escala, 1 sobre E, 1 para 1000. Então, a escala correta, 1 para 1000. Ele diz assim, no mapa, cuja escala é 1 para 3 milhões, a estrada Belém-Brasília tem 67 centímetros. Calcular em quilômetro a distância real. Esse exercício aqui, ele vale um comentário importante. Ele foi um exercício que caiu numa prova para engenheiros, há alguns anos atrás, do Banco do Brasil. E ele tinha a resposta assim, letra A, 20,1 km, letra B, 201 km, letra C, 2.010 km, letra D, 20.100 km, letra E, 201 mil quilômetros. Na verdade, essa questão não teve tanto problema, foi até razoável. Mas eu quero fazer um comentário seguinte, há alguns anos atrás, aqui na nossa região, aqui de Londrina, Maringá, etc., teve um concurso numa prefeitura para topógrafo. Olha bem a conversa. E aí caiu uma questão assim, olha, no mapa abaixo representa a distância da cidade L é Londrina, cidade M é Maringá. Entre as duas cidades, no mapa, tem tantos centímetros. Baseado no mapa, qual é a distância real em quilômetro entre as duas cidades? Então, tinha lá assim, responde letra A, 1 quilômetro, letra B, 10 quilômetros, letra C, 100 quilômetros, letra D, 1.000 quilômetros, e daí 10 mil quilômetros. A questão é que 95% dos candidatos marcaram a resposta 100 quilômetros. E aí, como era uma prova de concurso, várias pessoas me procuraram, porque erraram a questão. E virou aquela confusão, porque eles queriam uma opinião técnica, né? Porque, lógico, que entre Londrina e Maringá tem 100 quilômetros, ou aproximadamente 100 quilômetros, que as outras respostas eram absurdas. Aí eu disse, então, mas a questão é que você não leu a questão. A pergunta era, baseado no mapa abaixo, qual era a distância real? Ah, mas isso é pegadinha. Não, amigo, isso não era uma prova de geografia, se perguntava se sabia a distância entre Londrina e Maringá. Era uma prova para engenharia, para topografia. Então, ele queria saber se o assunto era escala. Então, o sujeito tinha que fazer a conta para responder e não achar um número que ele sabia de cabeça. Então, a mesma coisa é esta questão aqui. A pessoa, mas é pegadinha, né? Pois é, amigão. Vamos lá. Escala 1 para 3 milhões. Eu venho aqui, 67 centímetros é igual a 67 centímetros, quando não tem vírgula, a vírgula está aqui. Então, eu trago aqui atrás 0,00067 quilômetros. Faço a continha, 1 para 3 milhões, 0,0067 quilômetros o Dzão, multiplico o cruzado, deu 2.010 quilômetros. Então, lembrando que lá no Banco do Brasil, lá quando caiu essa questão, tinha 20,1, 201, 2010, 20.100 e 201 mil. Depende do gosto do freguês. E muita gente erra, porque não sabe converter unidade. O erro está nessa tabela aqui, ó, por incrível que pareça. Então, ele que, na verdade, a pergunta é, você, candidato a engenheiro, sabe converter unidade, sabe fazer pelo menos continha base, beleza? Está entendido? Próximo, então. Alguma dúvida? Sofrimento, angústia? Não? Ele diz assim, olha, desenhar um terreno retangular medindo 12 por 30 numa folha de papel A4. Escolher a escala que seja adequada ao melhor aproveitamento do papel. Então, vamos aos detalhes técnicos. Primeiramente, o aluno tem que saber qual é o tamanho de uma folha de A4, porque desde criança você usa sulfite, você tem que saber o tamanho. Então, se você pegar a tabela lá da página 76 do seu material, lá tem uma tabela de formatos de papel. Então, um aluno de engenharia, arquitetura, agronomia e etc., né, qualquer modalidade de engenharia, tem que saber o tamanho, no mínimo, de um A0, A1, A2, A3, A4, A5 e etc. É o mínimo, viu, gente? O camarada tem que saber o tamanho desses papéis. Isso não é um tamanho brasileiro, tá? Isso é um tamanho internacional, é baseado em normas internacionais, porque todas as impressoras, plotter e etc., têm esse mesmo padrão de formatação. E se você não percebeu, você vai perceber o seguinte, que o A1 é metade de um A0, o A2 é metade de um A1, o A3 é metade de um A2, um A4 é metade de um A3 e assim sucessivamente. Um é o dobro do outro ou o próximo é a metade, tanto faz.
não é uma maneira que sobra resto, nem tira. Então, a indústria não perde nada, resumindo, tá? É uma maneira bastante inteligente de recortar as coisas. Um é a metade do outro, um é o dobro do outro. Tanto faz a forma de pensar. Então, você vai lá na página 76, você vai ver o seguinte, que uma folha de A4 tem 21 centímetros de largura por 29,7 de altura. A4 não é papel carta é outra medida. Por isso, quando você vai comprar sulfite, você vai ver lá que está escrito A4 no envelope. Tem também sulfite no tamanho papel carta, que é outra coisa. Então, fique atento. E tem sulfite no tamanho A3, para as aulas de desenho, e assim sucessivamente. Então, veja lá, A4, 21 por 29,7, e ele disse que vale 12 metros e 30 metros. Respectivamente, eu vou passar tudo para centímetro. Então, 12 metros, 1.200 centímetros, que cada metro é 100 centímetros. Só fazer aquela tabelinha lá do quilômetro, hectômetro, etc. E 30 metros é 3.000 centímetros. O que acontece aqui? Um aluno, geralmente com a cabeça assim, mais matemático, mais físico, mais químico, mas provavelmente mais matemático, o que ele faz? Ele calcula a área da propriedade aqui, 12.000 vezes 3.000, dá uma área grande. Ele calcula a área de uma folha. Então, ele divide a área total aqui da figura pela área da folha, ou vice-versa, e ele, então, tem o valor da escala. Alguém fez essa conta? Dá uma escala exata, 1 para 100 e uns quebrados. Alguém fez? Tem a resposta? A continha exata aí? 1 para 101,010101, dá uma dízima periódica, né, Arthur? Mais alguém, além do Arthur, fez essa conta? Mais alguém? Tá, o Enzo também fez essa conta. Tem mais gente aí que fez a conta, né? Que é a conta, assim, você divide o tamanho do desenho pelo tamanho do papel ou vice-versa. E você tem aí exatamente a escala do desenho. Bom, o problema é que esta resposta, não é que ela está errada. Ela não está errada. Mas ela não é a resposta correta para o engenheiro, para o arquiteto, para o agrônomo, para nós que trabalhamos com escalímetro, trabalhamos com desenho, trabalhamos com AutoCAD e etc. Essa não é a resposta correta, mas ela é uma resposta que dá uma boa noção de qual deverá ser a resposta correta. Então, observe como é que se faz corretamente. Então, qual é a escala mais comum, assim, que você mais domina, mesmo antes de mexer com escala? Era a escala 1 para 100, não é? Que é a escala mais comum, 1 centímetro, 1 metro, blá, 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 reguinha de 30 centímetros e tal. Então, você poderia fazer isso daqui. Primeira solução. Quando você faz várias soluções até chegar na resposta, na engenharia, nós chamamos de método iterativo, que você oferece uma solução, o sistema dá uma resposta, oferece uma solução, tal. Na verdade, é chute. Mas se você falar chute, ninguém vai pagar para o engenheiro. Como é que você resolve? No chute. Pô, louco, velho, cobra tão caro. Não, método iterativo. Olha que nome fino para chute. Porque você tenta de um jeito, não deu, você muda. Tenta de outro, não deu, você muda, até acertar a resposta. É óbvio que o número de tentativa depende da inteligência da pessoa que está tentando. Tem pessoa que está tentando, está no primeiro ano de engenharia faz uns 15 anos já, né? Então, tem isso também, né? Então, lógico que tentativa e erro tem limite, porque tem uma lógica na hora do tal do chute, ou método iterativo, tá? Só que nós, engenheiros, não falamos chute, nós falamos método iterativo, para ficar bonito. É sempre um nome chique que a gente tem para as coisas. É igual médico. Médico não chama, por exemplo, aquele hematoma no seu braço de pereba. Se ele chamasse de pereba, você não pagava R$ 500 a consulta. Ele tem um nome muito refinado para a sua pereba. E por isso você fica satisfeito com a consulta. Ele tem um nome chique para aquela pereba sua. Primeira solução, eu vou tentar a escala 1 para 100. 1 sobre E, Dzinho sobre Dzão, 1 para 100 aqui, fiz a conta, deu 12 centímetros o desenho de um lado. E os 3.000 que deu 30 centímetros. Pergunto a você nesta tarde, um desenho de 12 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento cabe numa folha de sulfite? A4? Não. Mas está muito fora? Também não. Aí, então, agora vai o segunda solução, se você preferir o segundo chute. Aí vem a inteligência do aluno. As escalas usuais. Eu estou na 1 para 100. Eu vou para qual escala? Qual é a próxima para mim? No escalímetro aí, a usual. Usual são a 125. Mas por que 1 para 125? Eu quero que o desenho fique maior um pouco ou menor um pouco? Eu quero um desenho menor, por isso eu vou usar a escala 1 para 125. Aí, veja bem, aquele camarada que faz 15 anos está fazendo engenharia, ele ia chutar 1 para 75. Aí não deu, ele ia 1 para 50. Quer dizer, o desenho dele fica cada vez maior e ele nem desconfia. Aí é difícil mesmo o camarada sair do primeiro ano, você entende?
Então, assim, o método é iterativo, mas é uma ou duas, ou no máximo 3 tentativas, você chegou na resposta, meu amigo. Essa é a ideia do método iterativo. E na engenharia, só para você entender, tem muitos exercícios, muita coisa que se resolve pelo método iterativo, que exige raciocínio lógico para você atestar uma resposta, para ver se dá certo ou não. Vamos lá. Segunda solução, escala 1 para 125, como sugeriram aí. Então, faça a continha, deu 9,6 e deu 24. Então, um desenho de 9,6 de largura e 24 de comprimento é legal. Por quê? Porque ele é um pouco menor que o sulfite. Você considera que tem que fazer a margem, o carimbo, etc. Então, o desenho é ligeiramente menor. Então, ficou legal. Então, aí o aluno para aqui. Quanto vale? Não vale. Porque ele tentou duas vezes. Eu não sei se ele desistiu. Eu não sei qual é a resposta. E ele fez isso. Neste caso, a segunda tentativa é a mais indicada. Portanto, a escala correta é 1 para 125. Se não tem essa resposta numa prova, esquece. Aqui vale tipo 5 décimos, tá? Dos 20 pontos. Tá? Porque o camarada tem que mostrar que sabe. Vamos lá, Guilherme, pode falar. Exercício, a lista de exercícios com a seguinte situação. O papel para fazer projeto geralmente é retangular, mas o desenho nem sempre é retangular. Então, você vai acomodar o desenho dentro do papel, tem que lembrar que o bico mais comprido do desenho tem que caber no papel. Por isso que nós, engenheiros, não fazemos aquela conta que divide a área de papel pela área do desenho. Que essa divisão, geralmente dá um número de folhas provavelmente um pouco menor que o número real, ou uma escala quebrada. Então, para nós, essa escala quebrada não serve, porque não é usual. Outro detalhe é essa questão do bico. Você tem uma folha, sempre é retangular, mas o projeto do sujeito é triângulo. Então, você tem que acomodar esse triângulo dentro do retângulo. Então, você tem que ajustar aí o tamanho. Então, ficar atento a essas questões. Uma planta pode ter o formato de um L, por exemplo, para acomodar uma folha retangular. Então, fique atento a essa situação. A quantidade mínima de folhas inteiras. Começa aí. Então, a resposta quebrada não servia. De papel A4, não é qualquer papel, ele quer A4. Necessárias para desenhar um terreno retangular com 2 km de largura por 3 km de comprimento na escala 1 para 500. Imagine o seguinte, você foi lá, que é uma coisa que eu sempre faço, medir lá um terreno, uma fazenda, lá no final de semana. Chegou tarde pra caramba em Londrina, aquela cidadezinha pequena, sabe? Aquela que o hotel não tem estrela, a estrela é você. A única estrela do hotel é você. Então o negócio é feio, velho. Aquele hotel, nossa senhora, velho. Café é aquele pão com mortadela e só, se quiser. E aquele café esquentado naquele negócio quente que parece um bandejão, assim, que o bule fica dentro. Então o negócio é feio. Você dá graças a Deus na hora que termina o serviço. Aí você voltou, chegou assim, puta, precisa entregar segunda de manhã. Você não achou nada aberto, você precisa fazer o desenho. Você falou assim, não tem papel desse tamanho. Vou colocar uma folha de sulfite do lado da outra, fazer um grande retângulo para fazer o desenho. E a pergunta é justamente essa, quando você coloca uma folha de sulfite A4, uma ao lado da outra, quantas folhas você precisa para fazer esse desenho da fazenda, que tem 2 km de largura por 3 km de comprimento, na escala 1 para 500. Imagina que você vai colocar uma folha do lado da outra, passar um durex atrás para ter um papel grandão. Ficou claro o que você tem que fazer? Teu escritório é pobre, só tem folha de sulfite A4. E você precisa fazer esse desenho aí para poder ver se vai dar certo, o que você está pensando ou não. E o cliente não quer saber de conversa, ele está pagando e quer o negócio pronto. Então, como é que você resolve isso? Você vai resolver da seguinte forma. Você tem que pensar. A primeira maneira de pensar é o seguinte, então 3 quilômetros a fazenda tem por 2 quilômetros. Então, eu vou pensar o seguinte, 3 quilômetros por 2 quilômetros, na escala 1 para 500, então eu tenho ali que essa distância deu 0,0004 quilômetros, que é 4 metros. Então, o desenho tem 4 metros no sentido aí dos 2 quilômetros da fazenda aqui. Vai dar 4 metros o tamanho do desenho. Então, não é um desenho pequeno, hein? Na escala 1 para 500. Depois, eu tenho o outro lado, que é o lado dos 3 quilômetros. Deu 0,06, deu 6 metros. Quer dizer que o desenho tem 4 por 6 aí que você está fazendo. 4 por 6. Como é que você vai trabalhar isso agora? Vamos pensar o seguinte. Tem duas maneiras de pensar. É aí que geralmente os alunos se enganam. Com o desenho deitado. Olha bem, Giovana.
sulfite deitado um ao lado do outro, que tem que formar um retângulo perfeito. Então, não pode ser misturar folha deitada com folha em pé, porque a folha de desenho é sempre retangular. Nesse caso, por acaso, só para te ajudar, eu fiz o desenho também retangular e proporcional ao papel, mas isso não é comum na vida real. Então, pensando assim, eu faria o seguinte. Então, aqui, ó, 4 metros é 400 centímetros. Se eu dividir 400 centímetros por 21, que é a largura de uma folha, nessa dimensão aqui, eu vou ter 19,04 folhas. Só que tem que ser folha inteira. E nesse caso aqui, eu arredondo para o próximo número inteiro, porque não vai colocar 19,04, você vai colocar 20 folhas. Então, 20 folhas num sentido. Nesse sentido aqui, 20 folhas. Do outro lado, 0,06, 6 metros, 600 centímetros. Eu divido 600 por 29,7, que é o comprimento da folha aqui, ó, o comprimento total do desenho por o comprimento de uma folha. Deu 20,2, então deu 21 folhas. Fazendo a conta, 20 vezes 21 deu 420 folhas. É a primeira solução. Então, eu ia precisar de 420 folhas, quase uma resma, que são 500 folhas de papel. Então, é papel que não acaba mais. Lógico que isso é um exercício de sala de aula, só para treinar a sua imaginação. Na prática, uma pessoa não faria isso, seria muito fora da casinha. Bom, então, 420 folhas é uma resposta. Muitas pessoas marcam esta resposta aqui. Não, mas essa é uma resposta. Uma solução. Eu tenho mais uma solução ainda que eu tenho que testar, que é essa solução aqui. Imagine o desenho continua deitado, mas as folhas em pé. Eu não posso colocar as folhas em pé uma ao lado da outra, Gabriel? Forma um retângulo grandão também, não forma? Eu faço a mesma coisa, só que agora eu divido ao contrário. 400, em vez de eu dividir por 21, eu divido por 29,7. Deu 13,46, que é aproximadamente, nesse símbolo aqui na engenharia, aproximadamente, 14 folhas. O outro lado, 600 por 21 deu 29 folhas, 28,57, aproximadamente 29 folhas. Fazendo a conta, 14 vezes 29, 406 folhas, a segunda solução. Portanto, né, 3 pontinhos aqui se lê portanto na engenharia, portanto, esta é a melhor solução, a mais econômica, utilizando-se 406 folhas de papel A4. Qual é a melhor solução? A que gasta menos material na engenharia. A solução mais econômica é melhor. Veja que o engenheiro trabalha como fiel da balança entre economia e segurança. Então, se eu posso gastar menos material, tá, é a melhor solução na engenharia. Material na obra, material no escritório e assim por diante. O engenheiro sempre pensa nas questões de economia e segurança. Tá? Um abraço a todos vocês e obrigado aí pela paciência e por assistir a aula. Tchau.